Sou Chico, estudo as cavernas no Brasil e na América Latina e a relação entre clima e meio ambiente e o que as cavernas podem dizer sobre o nosso passado climático e ambiental. Eu vou passar a palavra para ele fazer uma introdução sobre espeleologia e sobre o trabalho dele para vocês. Muito obrigado, professor Chico, por vir aqui participar desse debate com a gente. E aí fica à vontade, tá bom? Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui, né? Nunca tinha vindo o CineUSP. Estou aqui desde 1996 e não conhecia esse espaço aqui, mas eu acho que é uma boa iniciativa, né? A gente está aqui olhando esse filme. Eu, de propósito, não vi o filme. Já quiseram me dar spoiler, eu não quis ver, exatamente para conseguir ter essas surpresas positivas ou não, né? Com o filme. E, ao longo do filme, fui rememorando, né, as coisas de espeleologia que eu aprendi desde 16 anos, que eu sou espeleólogo. E eu começo com a palavra espeleologia, né, que aqui no Brasil o uso é errado. Por que o uso é errado? Porque espeleologia se diz a ciência de estudar a caverna, o ambiente de caverna. E, se você for para a língua inglesa, eles vão chamar spelunker ou vão chamar cavers, certo? Por quê? Porque os cavers e os spelunkers são como esses espeleólogos, né, que chamam espeleólogo, também chamam espeleólogo, ou caverneiros que estavam aí nesse filme italiano. Então, os spelunkers e os cavers, eles, como se fala em língua inglesa, eles fazem isso por hobby, né? Então, eu sou geólogo, então eu vou lá para estudar as cavernas. Mas, além de geólogo, eu também sou caverneiro, né? Então, com 16 anos, comecei a espeleologia e eu tinha por muita sorte, na minha cidade, chegou lá um geólogo. Eu estava no ensino médio, e esse geólogo era uma pessoa formada aqui, na Universidade de São Paulo, e aqui tinha um clube de... Como é que é? Que é o CEL, né? Clube Excursionista da USP. E eles tinham, na época, na década de 70, eles tinham uma tradição muito forte de explorar cavernas. Então, eles foram os primeiros a explorar as cavernas do Petá, né? Então, alguns de vocês devem conhecer as cavernas do Petá. E daí ele trabalhava na Petrobras em Natal, que é a minha cidade, e fundou esse grupo. E daí eu fui um dos fundadores, eu que estava na reunião de fundação, e daí a gente começou a explorar as cavernas lá do Rio Grande do Norte. E ele veio numa tradição, né, ele já estava lá como geólogo, trabalhando na Petrobras, então ele veio com uma tradição muito parecida com o que está no filme aí, né? Por quê? Porque vocês viram espeleólogos descendo de escadinha. Essas escadinhas, na época, era o único acesso que você tinha para cavernas verticais, tipo essas que tem na Europa. Então, você tinha que descer e subir pelas escadinhas, mas também vocês viram cordas, correto? Então, essas cordas elas serviam de segurança, né? Porque se você caísse dessa escadinha, poderia ser algo fatal. Então, você estava preso na corda, então você subia e você descia de corda, mas o acesso era via escadinha. Então, eles tinham uma parafernália enorme, né? Então, essa década de 60 que vocês viram, tinha uma parafernália enorme de bagagem e tudo, porque boa parte do volume dessa bagagem era de escadinhas de metal. E até hoje a gente tem algumas dessas escadinhas no nosso laboratório, né? Então, quando eu vim para São Paulo, então eu entrei na geologia influenciado pelas cavernas, né? Até meu pai falava: mas, meu filho, aqui tem praias tão bonitas, né? Por que você vai se meter no mato, na caatinga, no lugar que é tão árido, para poder fazer algo que você acha que gosta, né? Mas, realmente, a caverna ela encanta, né? E também ela deixa muita curiosidade. Então, essa curiosidade fez com que eu entrasse na geologia. E daí, quando eu me formei, eu procurei um lugar no Brasil onde tivesse alguém que podia fazer estudo de cavernas. E aqui, na USP, tínhamos um pioneiro, que é o professor Ivo Karma, que foi meu orientador,
professor Cordani foi professor dele, né? Então está aqui. Então o Ivo ele conhece muito bem. Foi um cara que quebrou a geologia tradicional. O que é a geologia tradicional? É estudar rochas antigas e tais. E ele falou, não, a gente também faz estudos em cavernas. Então, o que se pode ter como hobby pode virar um estudo científico, né? Então, aí sim, me tornei espeleólogo. Porque na hora que você começa a fazer pesquisa, entender como é que se forma uma caverna, ou mesmo você fazer expedições para coletar material para a caverna, você faz as duas coisas. Você usa toda aquela experiência que você tinha como caverneiro, né, para um fim científico, né? Então, é isso que eu posso introduzir. Então, é isso. Não sei se tem mais perguntas, né, mas eu tenho várias outras coisas em paralelo com o que eu vi no filme. Já estou comentando, hein? Tá. Mas, lógico que também vou deixar a palavra livre para quem quiser perguntas e tudo mais. Outra coisa legal que eu vi no filme, o filme é um pouco bucólico, né? Tem umas cenas bem bonitas e tais, mas tem hora que dá um pouquinho de sono, assim, né? Então, mas tem uma coisa muito legal no filme, que é a interação de pessoas que não são dali, né? Você vê claramente uma filmagem, o cara descendo, subindo um prédio em Milão, que fica no norte, na zona mais desenvolvida. O professor Cordani também é italiano, né? Então, na zona mais desenvolvida da Itália, para uma área menos desenvolvida rural. Então, aquelas pessoas chegam numa vila e passa a ser atração na vila, certo? Então, até eu acho que o filme podia explorar um pouquinho mais a atração. Tem uma cena ali dos espelhosos brincando com as crianças e tais, mas a interação pode ser muito maior do que aquilo, né? Então, isso pode ser na Itália, mas isso pode ser no Brasil também. Então, várias cenas que, ao longo de mais de 30 anos que eu varro o Brasil atrás de áreas para pesquisar ou mesmo para conhecer, a gente se depara com vilas no meio do nada. Hoje, essas vilas no meio do nada estão bem interconectadas com o mundo via internet e tudo. Mas, em várias vilas, eu me lembro de 2 delas que foram fantásticas. Uma fica na área da Bahia, bem no norte da Bahia, na área do Rio uns 100 quilômetros do Rio São Francisco, mas no meio do nada. Então, você tinha que andar 150 quilômetros de estrada para chegar lá. O lugar chamava-se Laje dos Negros. Era um antigo quilombo, e lá fica a maior caverna da América do Sul, com 115 quilômetros de extensão. Então, imagina que você não consegue mapear, né? Você vira o pessoal fazendo mapa, né? Então, a gente participei de algumas expedições como caverneiro, né? E outras como espeleólogo. Então, e aí a gente via a interação, que era um total evento para aquela vila que tinha uns 300, 400 habitantes, receber pessoas de São Paulo, Belo Horizonte, né, Natal, então, de vários pontos do Brasil, para fazer essa exploração em algo que eles não conheciam, né? Então, você vê que aquelas pessoas que estão lá fora, eles moravam ali ao redor, mas eles não conheciam o local, que é um ponto interessante na geografia da Itália, né? Então, essas cenas também podem ocorrer no Brasil. Então, essas vilas quilombolas que tinham na Bahia, né, como Laje dos Negros, virou geração em geração, porque para você mapear 115 quilômetros vai levar décadas, né? Então, já tem 30 anos de mapeamento essa caverna. Toca da Boa Vista. Você pode olhar na internet aí, você vai ver. Põe imagens, Toca da Boa Vista, e põe também imagens, Laje dos Negros. Outra caverna fantástica fica também na Bahia, chamado Brejões, né? Então, Brejões também é uma vila quilombola. Então, toda a vida que vinha equipes como essa para vilas que não tinha energia, não tinha pousada, né? Não tinha nada. Então, é uma cena que o filme retrata e que é realidade. Outra coisa também é os instrumentos de trabalho, né? Então, eles usavam trena, né? Vocês notem que eles tinham um capacete, esse capacete era de metal, mas geralmente era capacete de alumínio, e daí a luz... Então, a luz que é real, que é carbureto, que eles tinham tipo algo aqui na cintura, né?
Então, eles tinham um reator de carbureto, você colocava carbureto embaixo, água em cima, você abria e gotejava, você tinha luz de gás de acetileno, produzia gás de acetileno. Então, mas aí, eu acho que para a questão de filmagem, eu acho que usaram mais luz, talvez uma luz elétrica e tal, de qualidade que eu acho que não existia na época, de 1960. Isso não ficou muito realista no filme, não. Eu acho que a luz deles era muito boa para a época, né? Mesmo que eu sou da década de 80 e 90, as lanternas elétricas não eram boas. Só se tornaram boas agora, a partir dos anos 2000, com a invenção do LED, né? Então, com LED e tudo, todas aquelas lanternas a carbureto foram aposentadas. E também o que a gente aposentou foi a fita métrica, né? Então, a gente usava, imagina, um abismo de 687 metros, que é o caso, tem a usar a fita métrica, né? E tudo. Então, agora se usa laser, né? Então, agora você pode mapear uma caverna com lasers. De todas as cavernas que o senhor visitou ao longo de todos esses anos de trabalho, qual foi a que você mais gostou? É difícil, né? Eu gosto muito... Assim, as cavernas que a gente estuda é que a gente mais se apega, né? Então, você tem cavernas que você visita, e você explora, mas aquela que você estuda, você se apega mais. E uma delas foi na Bahia, na Chapada Diamantina, chamada Torrinha. Então, inclusive, até vocês podem ir lá e visitá-la como turista, porque ela foi aberta ao turismo. E tem outras que são belíssimas. Uma delas fica aqui no estado de São Paulo, que é a Santana, né? Então, vocês veem só uma parte pequena, se vocês forem ir lá como turista, 800 metros, mas ela tem mais de 7 quilômetros. E aqui também tem a Caverna do Diabo. Uma dica. Quem gosta de aventura, a Caverna do Diabo hoje está aberta a travessia dela, que dura 10 a 12 horas. Tá? Vocês podem fazer. Não é barato, mas vale a pena demais, porque é algo muito técnico. Então, eles fazem essa travessia. A Caverna do Diabo é fantástica, né? Não somente a parte turística, mas a parte não turística, que vocês podem fazer com grupos de até 7 pessoas, eu acho. Tem uma empresa que está fazendo. Então, essas duas cavernas no estado de São Paulo são fantásticas. Algumas cavernas na Bahia, né? A Bahia é um estado riquíssimo de caverna. E uma caverna em Goiás, um parque chamado Terra Ronca, né? Parque chamado Terra Ronca, pode anotar aí. Tem uma caverna chamada São Mateus, que é uma das maiores do Brasil, com 25 quilômetros. Essa caverna é a mais decorada que eu conheço com espelhotemas. Então, é uma caverna belíssima e também muito gostosa de visitar, porque são salão amplos, né? Então, você vê que é muito diferente das cavernas na Europa, porque vocês viram um abismo, e esses abismos realmente são escadinhas, né? Você desce um lance, anda um pouquinho, desce outro lance. E aqui não, a maior parte das cavernas que nós temos no Brasil são cavernas horizontais, né? Olha o Ivo Carman, estava falando sobre ele, ó. Então, ele aí, ó. Então, esse é o grande pioneiro aí no estudo de cavernas. Esse é espeleólogo mesmo, né? Mas também tem uma história parecida com a minha, né? De que a gente começou em grupo de espeleologia. Então, essas cavernas São Mateus, talvez sejam algumas que o Ivo também pode perguntar para ele, né? Mas São Mateus e essas cavernas aqui de São Paulo e várias cavernas da Bahia, né? Então, são os locais mais legais de conhecer. E você, Ivo, qual a caverna que você gosta mais? Bom, eu fiquei emocionada com o filme. Você disse que era um pouquinho demorado, um pouquinho lento. Eu consegui ficar ligada do primeiro ao último minuto. Mas, enfim, eu queria saber, quando as cavernas são abordadas pela primeira vez, como é que é estudado a história da segurança? Como ter coragem de descer desse jeito, sem saber se as coisas vão se desprender, etc. Uma coisa legal do filme é que ele retrata uma expedição, né? Eu diria que está explorando uma caverna pela primeira vez. Okay? Então, essa sensação de você estar entrando num lugar
e colocando suas pegadas no lugar pela primeira vez é algo único. Mas é algo também perigoso, certo? Então, aparentemente é uma equipe que tinha, você viu que eles tinham pessoas designadas, né? Um deles é o explorador, aquela pessoa que tem mais habilidade para escalar, né? Vocês viram que ele passou numa passagem meio claustrofóbica, muito estreita, que não tem medo de passar em coisas estreitas e que vai avaliar a segurança, né? Para poder o resto do grupo vir. Então, geralmente, esse líder, né, da expedição é um líder da exploração também, certo? Hoje em dia, tudo se faz com corda, simplesmente. Você não usa mais escadinha. Então, né, você desce tudo com corda e você sobe tudo com corda, né? Então, são cordas finas, porque as cordas eram muito grossas, mas todos os pontos de amarração de cordas tem que ser muito bem calculado, porque se uma corda tocar numa rocha, né? Vou falar pedra porque eu vou ofender meus ex-professores aqui, né? Então, se tocar numa rocha, você pode romper a corda e causar um acidente, né? Ou mesmo, né, usar uma corda que já está lá. Muitas cavernas, principalmente na Europa, você monta as cordas e deixa lá, né? Monta toda a parte dos mosquetões, dos spits e tal, e deixa lá. Então, às vezes, essas cordas podem ter problema, né? Tivemos um acidente bem grave 2 anos atrás com o maior espeleólogo que eu acho que o Brasil tem, que é o Ezio Rubiola, de Belo Horizonte, simplesmente porque ele usou uma corda velha, tá? Então, essa questão de segurança é uma questão que tem que ser muito bem avaliada, e a pessoa mais experiente, ela tem que ir na frente. Aqui no nosso grupo, na USP, sim, tenho experiência como caverneiro, mas eu atuo mais com a pesquisa. Então, cavernas mais técnicas, a gente sempre chama alguém técnico, tá? Alguém que sabe montar bem as cordas e tudo. Eu sei descer e sei subir, mas nada como alguém que faz isso corriqueiramente, em rotina. Porque, às vezes, eu demoro a fazer isso, quando eu vou fazer, eu posso errar. Então, a pessoa que faz isso de forma sistemática, tá? Essa pessoa tem que estar no grupo. Então, nós temos aqui pessoas que a gente sempre chama, né, para poder fazer essa parte técnica e evitar qualquer risco, né? Porque a gente vai ter pessoas que têm experiência com a técnica e alunos. Às vezes, os alunos aqui vão, né, e a gente tem que propor toda a expedição com a máxima segurança para que não ocorra nenhum acidente. Infelizmente, não ocorreu nenhum acidente, mas isso muito devido à preocupação que a gente tem de ter essa pessoa técnica acompanhando o grupo. Não, boa noite a todos. Não, é que o professor Francisco fez uma pergunta, né? Qual é a caverna que eu mais gosto? Isso. A caverna que eu mais gosto, realmente, é São Mateus em Bira. Né? São Mateus em Bira, em Goiás, no Parque Estadual da Terra Ronca, que a gente explorou em 1976, começamos lá, né? E com um grupo de estudantes aqui, o Centro Excursionista Universitário. Né? Foi um grupo muito importante no desenvolvimento de exploração de cavernas no Brasil. Né? Vários geólogos participavam dessa época. Aliás, eu entrei na geologia praticamente por influência do nosso amigo Geraldo Gusso, né? O Peninha, lembra do Peninha? Então, e a São Mateus, né? A São Mateus é uma caverna, vamos dizer assim, desafiadora, muita água, né? E fácil, mas demorada, né? Para fazer o mapeamento, foi praticamente a nossa equipe que descobriu e mapeou, era completamente desconhecida, e esse grupo do céu. Isso foi depois em 79, né, que a gente fez o primeiro mapa dela com 15 quilômetros. Então, a gente montava acampamentos internos. E uma coisa muito importante na época, né, o CEL, o Centro Excursionista, com apoio financeiro, né, tudo através de doações com empresas e praticamente não tinha custo envolvido, a gente conseguia, né, recursos para isso. Que eu até hoje incentivo o pessoal do GEGEL, né, tem que procurar recurso, porque, né, uma atividade espeleológica ela não é
não é barata, né? Ainda mais hoje, equipamentos sofisticados de vertical, então precisa ter, né, recursos. Bom, enfim, São Mateus. E aí, São Mateus. acampamento, né, aqueles acampamentos, praias subterrâneas, né, salão dos gigantes bêbados, né, aquelas estalagmites de 15 metros de altura, né, o Chico Bill já queria derrubar ela para levar para a nossa coleção, mas eu falei, Era não, pesada aí, demais. Né, mas tudo bem, essa não deu. E aí, acampamentos lá para a gente, 4, 5 dias de internos, né? Para chegar aonde vamos chegar, né? A exploração. Cavernão, né? E cada coisa mais deslumbrante, né? É o show da aragonita. Eu acho que se alguém quiser estudar a aragonita, né? O mineral, né? Isso, o polimorfo da calcita, você conhece, né? Então, é sensacional. Você vê a variedade morfológica da aragonita. Oi? Eu acho que naquela caixinha não cheguei a ver bem. Sim, mas lá ela está mais como aragonita dentro de uma rocha, eu acho, né? Não é só o mineral. É que no espeleotema, né, você vê o cristal dela, a forma, né, do cristal e do agregado dos cristais. Esse mineral, né, Ivo, ele tem uma peculiaridade muito interessante. Ele forma flores. Isso. São flores, né? Então, você Tais encontrar um das flores, salão né? com flores de aragonita, flores de minerais, né? Então, mas lá não é só flor. Lá o pessoal chegava lá, né? Pô, aqui tem uma flor, aqui tem um parafuso, aqui tem não sei o quê, né? Aqui tem um alface. Então, era aquela feira, né? Aquela feira ali, porque tinha tudo realmente quanto é coisa. impressionante a quantidade de formas, né? A variedade morfológica dela, né? Então, a ontogenia da aragonita, né? A expressão morfológica dela. Então, fazendo um paralelo, né, com o Brasil, né, as cavernas são diferentes, né? Os Alpes têm cavernas muito verticalizadas, pouco decoradas, vocês viram muito poucas estalactites, estalagmites, muito, às vezes porque é uma caverna ativa, tem água e tal, e são cavernas verticalizadas, e são cavernas muito técnicas, né? Então, no Brasil, as cavernas são de mais fácil acesso. Temos abismos, sim. Eu acho que o maior abismo que a gente tem 500 e poucos metros, que fica em Minas Gerais. É uma caverna em quartzito, né? Nem calcário, né? Mas é isso. Para termos de científicos, são cavernas bem interessantes, né? Nós estamos fazendo aqui um padrão, uma espécie de reconstituição do padrão de precipitação do continente inteiro, né? Porque a caverna ela funciona como se fosse uma estação meteorológica do passado. Mas é lógico, para você definir um padrão, você tem que ter várias estações espalhadas, né, por um território. Então, uma das coisas mais legais que a gente fez foi varrer o continente sul-americano atrás de cavernas, coletar amostras em diferentes cavernas, visitando diferentes vilas, conhecendo pessoas locais, as pessoas locais ajudando a gente, guias locais, trazer essas amostras, estudar essas amostras, e daí você tendo amostras de diferentes cavernas espalhadas pela América do Sul, você tem condição de comparar, né, a chuva lá do Peru com a chuva da Bahia, com a chuva de São Paulo, com a chuva lá do Pará, né, ao longo do passado geológico, né? Então, por quê? Porque a geologia é importante? Porque a série que você tem de clima é muito curta, ainda mais no Brasil, que é um país jovem, comparativamente à Itália, né? A gente tem séries muito curtas. Uma forma de você olhar para o passado é você ir para a geologia, pega os espeleotemas, analisa a química, a isotopia deles, calcula a idade, porque você tem que ter precisamente a idade de crescimento dessas formações, e daí você faz uma relação entre variação química, geoquímica ao longo do tempo, né, e correlaciona com variações climáticas ao longo do tempo, né? Então, assim, algo que, né, além de um hobby, é uma parte científica bem importante, que você acaba usando um hobby, né, que motiva você cada vez mais a conhecer mais cavernas, e isso realmente ajudou a que a gente tivesse essa malha de cavernas pelo continente sul-americano, para poder ter essa ideia de clima na variação na escala continental. Um trabalho aí que começou comigo, com o Ivo, né?
tipo, no meu doutorado, que, tipo, no ano 2000, estamos no ano 2024, né? 24 anos. Mas que traz realmente várias lembranças que pode ser associada com esse filme. Eu só não entendi, vou passar para você, mas eu só não entendi a história paralela daquele camponês, né, com a caverna. Ainda estou tentando descobrir. Vou passar a palavra para ele primeiro. Oi. Bom, até interessante, porque justamente eu já ia falar antes e era exatamente trazer um pouco isso e trazer um pouco exatamente esse lado, claro que pediu licença ao professor, mas justamente é um filme ficcional, então talvez valesse a pena também a gente deslocar um pouco para o aspecto artístico, né, e não para o assunto propriamente. Então, eu acho muito interessante. Bom, eu acho que esse filme é uma obra-prima, como filme, uma obra-prima. É um filme que eu acho que devia ser muito mais conhecido e comentado do que foi aqui entre nós. E como filme, independente vamos dizer, relativamente independente do assunto de que ele trata, né? E uma das razões é exatamente essa, porque ele constrói sentidos que não são explícitos, e é maravilhoso que seja assim, né? E que coloque questões e traga sentidos para isso que ele mostra, que vão sutilmente aparecendo ao longo do filme. E talvez o principal é essa analogia que ele constrói entre a expedição que vai ao fundo do abismo e esse camponês, esse pastor, né, que vive ali perto, que parece que, desde o começo, observa essa expedição, essas pessoas chegando e essa expedição acontecendo. E, a partir de um certo momento em que ele tem alguma questão ali de saúde, né? A gente vê que é um senhor idoso, mas e que aí ele, enfim, sofre aquele desmaio, né? Fica ali, e daí é um processo em que se explicita a relação entre a expedição que está penetrando ali e quando há uma cena que torna isso bastante explícita, né, que é quando o médico observa com uma pequena lanterninha, né, a boca enfim, e ausculta, né, quer dizer, exatamente criando um paralelo com o que está sendo feito em relação à caverna, né. Bom, então isso é muito interessante. Mas eu também quero te colocar uma questão no final, só trazer um outro aspecto que você mencionou também de passagem, que eu acho muito importante, é exatamente como o filme ele se constrói como uma ironia, né? Porque justamente aquele programa de televisão que os habitantes ali da cidadezinha veem, que está no começo do filme, que mostra exatamente essa coisa do progresso, do edifício altíssimo enfim, né, do que isso significa como uma conquista humana, né, e tal, no entanto, justamente o filme vai falar de alguma coisa que justamente não tem digamos, esse triunfalismo do progresso, e que significa justamente conhecer as profundezas, né, e aí, claro, num sentido espeleológico, mas também no sentido humano, né? Essa ideia de você experimentar isso, né? Se experimentar nesse processo de entrar num lugar desconhecido e de ir para o fundo da Terra, né? E eu acho, e aí, só encaminhando o que eu quero te perguntar, me chama muita atenção também o final do filme. Bom, aí já também é muito significativo que quando eles chegam ao final, né, e até tem aquele gesto, né, de fazer assim, né, acabou o abismo, é exatamente quando o senhor morre, né? Então, aí se completa essa analogia, mas que fica, justamente, eu acho bom quando você diz que não entendeu, bom, mas é para ficar aberto mesmo, é para a gente pensar, né? Não é para, digamos, resolver numa fórmula, né, essa ideia. Mas, além disso, me chamou muita atenção também que, no final, aquele espeleólogo da equipe que está fazendo o desenho, a representação, né, visual do que eles observaram como é a caverna, né, como é o abismo, né? E aí o filme flagra justamente o momento que ele completa o desenho, coloca ali a medida, né, da profundidade
da caverna, e aí ele sai para... Então, digamos que seria a conclusão do ponto de vista científico, né? Já tem a representação, já tem a medida exata, né? E ele deixa ali o desenho e sai para fora, e é exatamente o momento em que uma neblina, que é o final do filme, né? Uma neblina está tomando conta de tudo, e esse homem que acabou ali o desenho, ele está sozinho, e parece que ele sente uma certa perplexidade, né? Digamos, sobre o sentido das coisas, né? Porque, de repente, tudo fica coberto de neblina, né? Como se isso também fosse algo irônico, porque a ciência, nesse sentido, né? Ali a expedição se completou, a medida se completou, mas fica sempre algo aberto, né? Algo por se descobrir, ou algo que leva à perplexidade, né? Então, eu gostaria de saber como você sentiu, digamos, esses sentidos mais abertos do filme, né? E que talvez tragam para a gente uma experiência que vai além da ciência, nesse sentido de chegar numa coisa objetiva, que você mede, que você descobre, que você representa, e que mais tem a ver com a sensação que a gente experimenta, digamos, nesses limites do mundo, né? da realidade. Primeiro, eu gostaria de falar que eu adorei a sua análise, né? Então, realmente, tem uma visão do filme assim, bem legal, do lado humano também. Né? É um lado que a gente também convive, né? Porque quando eu vi o Camponês, eu falei que eu não assisti o filme, de propósito. Quando eu vi o Camponês, eu falei, não, esse Camponês ele vai dar a dica de onde estão os locais onde você vai explorar. Porque é isso geralmente que acontece. Você chega numa vila, numa montanha, numa mata, né? Então, você está num ambiente que você não conhece e você precisa de um guia, né? Mas a minha surpresa do filme é que realmente não foi para esse lado, foi para um lado paralelo, né? Mas a gente tem vários personagens. Não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta, mas cada lugar que você vai tem um personagem, né? Então, por exemplo, o Ivo, que estudou muito tempo o Vale do Ribeira, as cavernas lá, tem vários guias que realmente viraram personagens no trabalho dele, ou na história dele de exploração, junto com os colegas dele do grupo. E também é o meu caso, quando eu vou para alguns lugares na Bahia, né, no Rio Grande do Norte, a gente cria personagens. E esses personagens são os guias, são pessoas que contam história, né, daquele local, que você acaba se envolvendo, voltando às vezes, né, alguns deles você fica amigo mesmo, né, e muitos deles são como aquele senhor lá, são ermitões, são pessoas que vivem ali durante a vida toda e que, para ele ali, aquilo faz parte, a caverna faz parte da vida dele, mesmo que ele não tenha a possibilidade de explorá-la como está lá. Então, esses guias, sim, são pessoas muito, diria, sábias, né? Porque você acaba ensinando a ele várias coisas sobre o local, mas você acaba aprendendo muito, né? Então, essa coisa é boa aí. Mas, assim, o que significa exploração no final? Então, significa dizer que você cumpriu uma meta, pelo menos ali, o pessoal foi até o final do abismo, né? Então, muitas vezes, isso não acontece numa expedição só. Você tem que retornar várias vezes, é o caso da Bahia que eu estava contando, que tem mais de 30 anos. Então, imagina ao longo de 30 anos quantos personagens você tem, as pessoas que você interage, e que você vai criando, né, vínculo. Você vai criar vínculo com o tempo. Né? Eu tenho um guia que eu visito ele todos os anos que eu vou ao Rio Grande do Norte. Que é uma pessoa exatamente assim, analfabeto, né, caçador. Então, eu varri uma área inteira com ele na garupa de uma moto. Até hoje eu não sei pilotar moto, né? Então, mas que são esses personagens que conhecem bem a região e que talvez representa o filme, né? Mas eu não sei exatamente. Mas eu gostei mais da narração que você fez sobre o que representa o filme em termos, né, humanos e também paisagístico, né? Porque a paisagem, acho que o diretor ele valorizou muito. Você já tinha visto alguém tocar fogo, Ivo? Como no papel, e jogar para baixo para ver.
isso é novo. Eu não sei se os italianos faziam isso, mas eu nunca vi ninguém fazendo aqui, né? Para ver jogar a pedra, sim. A pedra a gente já fez várias vezes, né? Só essa questão do fogo talvez seja muito por conta da expressividade que aí depois o filme explora, das imagens, por exemplo, a capa da revista com a imagem do Kennedy, né? Então, quer dizer, essa ideia de repente, conteúdos humanos e muito presentes ali na política, na coisa, né? Aparecendo lá no fundo. Isso também é uma ironia, né? Como se fosse uma ironia. É um marco histórico, né? É um marco histórico. Mas, assim, as cavernas, elas têm esse místico todo. No Brasil, você vai encontrar cavernas que têm igrejas dentro, que tem romaria dentro, né? Eu já encontrei caverna prostíbulo. Sério, existe. Fiz até uma matériazinha na época para o jornal de espeleologia, mas tinha, assim, um bar dentro da caverna que era um prostíbulo, né? Então, você tem cavernas de diversos tipos de uso, né? E tem cavernas que são verdadeiros parques aquáticos. Você entra para tomar banho e tal. Tem cavernas com campos de futebol na Bahia, né? Na região do São Francisco. Caverna convento com campo de futebol. Eu fui lá até com um professor chinês. A gente tirou foto jogando futebol dentro da caverna, né? Então, a caverna faz parte. Quando você tem um parque com cavernas, ela faz parte da vida da comunidade, né? Então, e tem cavernas que estão associadas com arqueologia, né? Então, uma coisa que toca, a gente tem colaboração com 3 grupos de arqueologia, 2 do MAI, um grupo inglês. E o que é que os arqueólogos querem saber, né? Como a ocupação humana ocorreu, né, ao longo do tempo, né, dos últimos 10 mil anos, do tempo que eles estão aqui na América do Sul, e se o clima afetou essa ocupação humana, né? Então, são várias perguntas que você vai descobrindo, e você está andando com o arqueólogo, é interessante, porque você tem um olhar diferente do geólogo, né? Então, é uma coisa que você vai aprendendo também, andando com professores de outras disciplinas que tem uma relação com o que a gente está fazendo, né? Que é mais estudo de clima. O que eu ia falar é que eu sou estudante de geologia, então eu já fui para campo algumas vezes também, menos do que esses 3, provavelmente. E essa coisa da relação do estudante ou do pesquisador que chega num lugar que é como se fosse cara, é como se pousasse um alienígena assim na cidade, porque são pontos de vista muito diferentes sobre o mesmo lugar. É sempre um choque cultural assim quando você chega lá. E como o Chico Bill falou, eu acho que tem uma coisa de se valorizar nisso, assim, de você. Eu tenho uma história engraçada, tá? Vou contar depois. De você ter essa. De você ter essa conexão com as pessoas que têm um ponto de vista completamente diferente do seu sobre uma coisa que você também está interessado. Né? Com certeza. Uma vez eu fui para o campo, eu e o Ivo, saímos daqui de carro até a fronteira com a Bahia, né? Aí chegamos num lugar chamado Manga, na beira do São Francisco. Aí começamos a pegar uma estrada de terra, uma cidade chamada Montalvânia. Montalvânia, o nome da cidade é porque Antônio Montalvão, que era o grande fazendeiro da área, resolveu construir uma cidade, né, que virou Montalvão. Ele abdicou das terras e dava terra para quem fosse lá. Isso é um secundário. Aí, chegando lá, o Ivo pôs um macacão, espeleólogo, e ele ainda usava o capacete de alumínio, né, Ivo? Com carbureteira e tudo. Eu e ele, aí ele todo vestido, né, imagina, você tá com essa roupa toda no meio do mato, numa estrada a 10 quilômetros da Bahia, entre Minas e Bahia. Aí parou um carro, freou, né? Eu acho que era um Gol, assim, e era uma família. Era um casal com uma criança. Aí o cara olhou para ele e falou: eu conheço o senhor da televisão. Eu nunca esqueci. Quer dizer, imagina você encontrar alguém de macacão, capacete, né, mochila e tudo no meio do mato, no sertão
entre Minas e Bahia, né? O que o povo vai pensar, né? Então você tem essa surpresa, né? A curiosidade das pessoas para saber o que você está fazendo e tal. E tem também, você passeando pelo Brasil, você vê que as culturas são diferentes. Por exemplo, o pessoal do interior de São Paulo, do interior de Minas, é um povo mais desconfiado. Fica olhando, fala pouco. Ou vem alguém e fala, você está procurando ouro aí? Exato. Vá para o Nordeste. Nordeste, povo super curioso. Pergunta. Quem é você? O que você está fazendo aqui? E tal, não sei o quê. Aí uma vez eu resolvi explorar cavernas perto da cidade onde meu avô morava. Aí eu tinha uns mármores lá, que é uma rocha carbonática também. Eu fui com mais 3 amigos, vamos explorar lá. Passei na casa do meu avô e fui para o interior. Cheguei lá no interior e falei, quem é você? O que você está fazendo aqui e tal? Como eu tinha vínculos familiares com a cidade, que é uma cidade a 400 quilômetros de Natal, lá no Sertãozão, aí eu falei, não, eu sou neto de Antônio Badu e tal, não sei o quê. Ah, você é neto de Antônio Badu? Tá vendo esse relógio aqui? Relógio que meu tio tinha dado, cara, relógio bem bonito. Eu troquei com a jumenta. Então, né, o modo que você passa no Brasil, você vê que as pessoas do campo, elas são diferentes. Então, você chega lá, no Nordeste, realmente a abordagem é muito diferente do que você tem no interior de Goiás, Minas, né? O povo mais desconfiado, mais observa do que fala. E lá não, o povo é muito evasivo, né? Vai fazer uma entrevista com você, se brincar, eles entram com a caverna com você, né? Então, muitos guias são muito curiosos. Então, essa questão de como a cultura local interage depende da região no Brasil, depende bastante. E tem gente muito, diria, desconfiada, né? Então, quanto mais para sul você vem, mais as pessoas a gente tem problema de ter acesso, porque os fazendeiros não deixam você entrar, ou que fica indagando, o que você está fazendo aqui? Não, lá no Nordeste não, venha tomar um café comigo, venha aqui comer um bolo. E se você não comer, aí é uma ofensa, né? Mas em Minas também já tem bastante coisa legal. Tinha mais uma coisa que eu queria comentar. Eu também já mapeei caverna, mas umas cavernas bem diferentes do filme. São as cavernas em granito, então são uns blocos caídos, umas coisas diferentes. Elas são mais apertadas e mais caóticas, assim. E tem uma sensação que o filme traz, que é de você, como é um filme mais lento, você vai gradualmente descobrindo as coisas que vão acontecendo. E é uma sensação muito parecida com quando você está mapeando a caverna. Porque você vai andando e você vai passando, o ponta de treino vai indo e você vai gradualmente vendo o que tem depois. E às vezes você entra num buraquinho que você acha que não tem nada ali depois e tem uma coisa enorme. Não, essa é a sensação legal. Eu acho que essa coisa o filme retratou muito bem. Essa questão de você ir passo a passo, galeria a galeria, até retratando que tem várias noites no filme, né? Você não fez tudo num dia só. Então, o filme retrata isso bem, tá? Agora, a sensação de você estar num buraquinho daquele, uma passagem daquela, né? Que às vezes o cara passou aquele buraquinho e fechou a caverna, né? Agora, e você passar no buraquinho e abrir, isso é fabuloso, né? Todo o esforço que você tem de passar e ampliar, né? É fabuloso. Então, tem essas duas coisas. Tem a decepção, que é você passar num lugar bem difícil e não dar em nada, e tem o contrário, tem o espanto, né? De você passar num lugar apertadinho e abriu. Então, essa questão do espanto é inesquecível. Eu já tive algumas cavernas que a gente já presenciou isso. Lugares bem difíceis para chegar a lugares fabulosos, né? Mas esse passo a passo é legal. Na verdade, a gente vai precisar, encerrando agora, que a gente tem que fazer a preparação para nossa próxima sessão, logo mais, mas eu queria agradecer muito a presença do professor Chico e agradecer muito a presença de todos vocês, os comentários de todos. Muito obrigado por terem vindo.
E até as próximas sessões. Se vocês tiverem interesse, o filme das 7 é sobre vulcões, caso vocês queiram fazer uma dobradinha aí. Mas a gente tem sessão no Maria Antônia no fim de semana depois, tá? Obrigado, boa tarde para todo Gente, mundo. obrigado pela atenção.